Boa noite. Cadê o nosso pessoal? Vamos bater um papo? Estou estabelecendo aqui mais uma sala de bate-papo. Oi, gente. Estamos aqui já. Belém tá uma chuva. Nossa, como Belém tá chovendo, né? Chuva muito forte aqui em Belém. Muita chuva. Oi, Rosileia. Obrigada por ter vindo conversar comigo. Conversar conosco aqui, né? Hoje a gente vai ter um convidado muito especial. Então eu fico muito feliz de você estar chegando. Oi, André. Olá, André. A paz. Paz do Senhor, André. Deus te abençoe. Pois é. Hoje é aquele tipo de live, né? Que é um assunto mais técnico, mas que a gente considera super importante. A gente tem conversado bastante, batido muito papo. E hoje a gente vai estar com um convidado especial de Belo Horizonte. Gente, eu vou abrir rapidinho aqui só para tirar essas notificações do Facebook que eu esqueci de neutralizar. Vocês fiquem aí, que eu não vou sair. Olá, boa noite. Tá aí a Marrentinha, hoje apareceu, né, Marrentinha? Que legal. Pois é, hoje a gente tá com um convidado especial, já até falei com ele. Eu saí rapidinho aqui para poder tirar umas notificações que estavam aparecendo no Facebook e não tinha nada a ver com a gente, né? Eu tô esperando aqui, doutor Daniel, deixa eu ver. Daniel. Aqui, doutor Daniel Max. Eu quero saber se vocês estão enxergando direito, porque a gente teve um problema com a minha imagem na última live e as pessoas disseram assim, olha, a gente não estava te enxergando direito. Vocês estão me ouvindo direito e a imagem tá legal? Tá boa? Oi, Daniel. boa noite, professora Maísa. Estava só desbloqueando o acesso aqui do microfone. Sim, tá tudo certo. Eu estou perguntando se estão nos escutando direito, se estão vendo a imagem, porque a gente sempre tem alguns probleminhas aí, tem ocorrido. A última vez todo mundo estava enxergando, mas a minha imagem não estava boa, da convidada estava. Mas estão dizendo aqui que está ok, que estão enxergando tudo, que estão vendo tudo. Você sabe que no Instagram a gente só tem 1 hora de bate-papo, né? Depois cai, aí não quebra a conversa, a gente geralmente só faz 1 hora mesmo. E essa sala de bate-papo, ela começou assim, eu querendo conversar com as pessoas, saber como é que estavam os amigos e os alunos também, porque a gente foi para o teletrabalho. E aí a gente pensou, poxa, por que não faz uma ferramenta dessa, uma forma de interagir com pessoas de todo mundo, né? Para onde a gente puder falar, aqui é Instagram, é rede aberta. E aqui também a gente consegue fazer a retransmissão no Facebook. Depois fica a gravação no Facebook e no Instagram. E aí a gente começou a trazer outros assuntos que as pessoas conversavam comigo. Então, isso aqui é uma sala de bate-papo, Daniel, uma coisa bem descontraída, bem informal, que a gente utiliza para poder conversar com as pessoas e também para ajudar as pessoas a esclarecerem sobre determinados assuntos, a conhecer outras pessoas. E aí foi que eu tive a ideia. Facilita muito, né, professora Maísa? Hã? Facilita muito. Muito, muito. E até mesmo para as aulas, porque também começou assim, né? Os meus alunos e tal, querendo informações, e a gente tem que encontrar caminhos de poder interagir, de poder trocar experiências, e essa é uma forma muito boa, por sinal, né? E esse período que a gente está passando melhorou bem ainda, né? Aumentou. Melhorou bem. Gente, olha, aqui em Belém o céu está desabando aqui, de tanta chuva, tá chovendo muito, mas graças a Deus não mexeu na nossa internet. Daniel, te apresenta aí para o pessoal, porque, olha, já tem alunos aqui, ó, o Kevin é um aluno, já chegou aqui, já chegaram outras pessoas também, mas tem aqui também amigos nossos, profissionais, inclusive eu vi a deputada Heloísa Guimarães, que é uma grande deputada aqui, uma amiga muito querida. E assim, tá chegando pessoas para conversar sobre essa experiência de BRT, que aqui em Belém é um projeto que ele nasceu nos idos de 2011, nós já estamos em 2020,
E às vezes as pessoas não entendem o que é de fato um BRT, e dizem que santo de casa não faz milagre, né? Sim. E o que é de fato um BRT, para compreender que é um projeto de vários mandatos, é um projeto que ele é para a vida da cidade, né? Para melhorar, a intenção é melhorar a vida da cidade. Então, assim, a ideia é a gente interagir aqui através da sua experiência, que é a experiência do BRT de Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de pegar lá atrás, né, os inícios aí, mas que hoje a gente tem, assim, pessoas que têm recomendações incríveis e falando bem, e eu já fui lá também, já utilizei, adorei. Enfim, bora começando aqui falando quem é você, quem é a BH Trans, né, que eu falei, olha, Daniel da BH Trans, e aí a gente vai falando do resto. Sim. Deixa eu me apresentar. Maísa, eu agradeço o convite. É uma oportunidade boa, assim, da gente estar conversando, trocando essas experiências todas, né? Meu nome é Daniel Marques Couto. Eu trabalho na BH Trans, que é a empresa pública, né? A empresa ligada ao município, à prefeitura, a empresa municipal de transporte e trânsito. Então, na BH Trans, a gente faz o gerenciamento não somente das questões relacionadas ao transporte público, né, o transporte convencional por ônibus, incluindo aí o BRT, todo o sistema de táxi, todo o sistema de escolar, veículos fretados. Nós temos também o sistema suplementar, que em alguns lugares é chamado de complementar ou baixa demanda. Todo o sistema de transporte. Inclusive, agora já tem lei vigente, né, também os veículos de aplicativo, né, o transporte individual remunerado. Então, tudo que é transporte está ligado lá à BH Trans. Além disso, todas as questões de trânsito, projeto viário, estacionamento rotativo, sinalização semafórica, sinalização estratigráfica. Então, essas duas funções ou macrofunções, né, de transporte e trânsito, de certa forma, nos ajuda nos projetos, inclusive na implantação do sistema de BRT. Na hora que a gente entrar nos detalhes, vocês vão entender também essa facilidade que a gente teve. Claro que não impede os municípios que têm a gestão separada, né, de transporte e de trânsito, também com uma boa gestão, a gestão integrada, o sucesso vem junto. Então, eu trabalho na BH Trans, estou lá há mais de 20 anos, tive a oportunidade de, por 2 vezes aí em Belém, a convite da professora Maísa, inclusive conheci aí a bela Universidade Federal do Pará, né? Tive a oportunidade aí de participar de uma discussão também. E hoje a gente vai falar um pouco aqui do sistema de BRT de Belo Horizonte. A professora Maísa fala um pouco também do sistema de Belém, que eu sempre gosto. A gente sempre tem experiências para aprender com o outro, né? Pode ser um detalhe, e isso foi um das diretrizes que a gente teve na construção do BRT em Belo Horizonte. Nós fizemos visitas lá inicialmente lá no início dos anos 2000, que era um primeiro sonho, né? A gente já tinha aqui em Belo Horizonte algumas faixas exclusivas, algumas faixas preferenciais, mas nada naquele modelo histórico lá de Curitiba, com áreas fechadas, pré-pagamento, né, embarque em nível. Isso aí em que ano mais ou menos, Daniel, que vocês estavam nessa fase? Ainda das faixas exclusivas, preferenciais, que ano mais ou menos? De 2000 a 2009, 2010. Foi aí que surgiu o MOVE? Foi aí que surgiu a ideia do BRT? Então, todo o projeto, né, de BRT, isso, foi projeto da Copa. A gente já tinha os 2 corredores estruturados com faixa exclusiva, só com embarque pagando na roleta, paradas precárias, né, com muita gente. Então, todas as 2 grandes avenidas que hoje compõem o sistema MOVE, elas foram todas requalificadas, né? Parte delas já tinha o pavimento em concreto. Então, hoje nós temos 23 quilômetros de BRT. Parece pouco, mas são 23 quilômetros que, por dia, são transportados 500 mil pessoas. É muito significativo o índice de passageiro nesses quilômetros. Isso é mais de 1/3 de todo o sistema de transporte de Belo Horizonte, acontece nesses 23 quilômetros estruturados, mais o sistema de alimentação. Então, um sistema concebido em áreas realmente desenvolvidas, em áreas que a gente buscava
incentivar o uso do transporte coletivo foi o princípio geral do sistema de BRT. A chegar com um sistema de transporte integrado, né, como um BRT, e me parece que alguma coisa se assemelha com Belém, porque também o sistema ele foi concebido para um corredor principal, que é aqui a Avenida Almirante Barroso e Augusto Montenegro. Eu me lembro que quando a gente estava aqui na época da concepção do novo modelo, porque nós, quando entramos em 2013, entre 2011 e 2012, já tinham acontecido as licitações da primeira parte, do corredor principal, que era um corredor aqui já de 5 quilômetros, e nós estávamos em procura da concepção e a gente visitou também, né? Visitou os lugares que eram do padrão. Curitiba, Rio de Janeiro, fomos até o Chile, fomos até o Peru. Eu já conhecia o Chile, na verdade fomos até a Colômbia, né? Que era a referência. Sim. E aí, tínhamos uma preocupação na época, que eu posso contar rapidinho, que era a questão das estações. Nós tínhamos aqui um projeto que as estações tinham sido colocadas de uma maneira considerada inadequada, inclusive pelos próprios órgãos de controle, e nós andamos por tudo que é lugar atrás dessas estações. E acabamos, rodamos a América do Sul e terminamos no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E foi de Belo Horizonte que a gente se inspirou naquela cobertura que a gente tem aqui, que quando chegamos naquela estação principal do centro de Belo Horizonte, que a gente olhou os ônibus indo por baixo, porque o problema aqui também era a chuva. E sim. Então foi assim, as nossas estações aqui foi um misto das estações do BRT do Rio, na parte mais estrutural, né, embaixo, né, de planta, e a cobertura de Belo Horizonte. Mas o que a gente percebeu no BRT de Belo Horizonte foi todo um arrojo arquitetônico, né? Não é aquela coisa de, porque é um projeto de transporte público, é uma caixa, é uma coisa, não. Vocês fizeram, foram arrojados no projeto, o projeto teve todo um cuidado na cor, no nome, na procura também de vir um sistema que se integrasse ao que já existia de alguma forma, para poder absorver demanda e a operação, mas ao mesmo tempo com aquele cuidado de não criar muitos problemas com o que já existia, né? Tanto é que você é um municipal bem estruturado, né? Então, assim, eu queria que você dissesse mais ou menos, em termos de MOVE, porque aqui em Belém, a concepção nossa foi depois de um BRT rodofluvial, porque nós temos a possibilidade de janelas para o Rio, que é a terminal hidroviário, que tem portos aqui, e a gente viu a perspectiva, através de 10 portos, de nós conseguirmos fazer um BRT rodofluvial, porque é uma característica de Belém do Pará, cidade ribeirinha, com 27 quilômetros aí de orla, então foi possível. No de Belo Horizonte, qual foi a concepção principal? Diz assim, o MOVE tem essa concepção dentro de um sistema que vocês chegaram para entrar com essa integração, né? Sim, Belo Horizonte tem 3 corredores, 2 para o vetor norte e 1 para o vetor oeste, que são os corredores mais carregados. Os 2 do vetor norte ligam, inclusive, a saída da cidade, ligam ao aeroporto internacional, ligam ao estádio do Mineirão, que dentro do projeto de Copa, claro, os investimentos eram para a Copa, mas nunca deixando de pensar que os investimentos eram para a cidade, muito mais do que para a Copa, os investimentos eram para a cidade, porque a Copa dura um mês, né? E a cidade está aí por centenas de anos. Muito tempo, E bem, então a gente teve uma feliz coincidência nesse aspecto, que tanto o aeroporto, quanto a Universidade Federal de Minas Gerais, o estádio do Mineirão e toda uma região populosa, uma região, grande parte dela, uma região dormitório que vem à área central. Então, juntou essas duas facilidades. E nós fizemos uma parceria, à época, com o governo do estado, exatamente para construir uma estrutura viária, né? As pistas do MOVE e as próprias estações, tanto as estações que a gente chama estações de integração, que são os terminais de ponta,
quanto às estações de transferência, que são aqueles módulos ao longo do corredor, sempre estações combinadas do sistema municipal e do sistema metropolitano. Então, hoje a gente opera um sistema de BRT, 50% dele, que são os 500 mil passageiros, gerenciados pelo município, e outra parte, que representa aí em torno de 80% do sistema municipal, né? O MOVE metropolitano transporta aí 400, integrado, de certa forma, fisicamente. Um sonho nosso é que ele seja integrado tarifariamente. A gente tem. Pois é, né? Tem essa questão tarifária, né? Sim. Mas a concepção das estações, principalmente as estações de corredor e também os terminais, foi feita que, superado alguma dificuldade política ou tecnológica mesmo, as estações são as mesmas. Nós temos 3 estações, 3 terminais que operam o sistema municipal e metropolitano. E todas as estações ao longo do corredor, nós temos os módulos municipais e metropolitanos, já preparados para fundirem caso seja necessário. Então, ele está bem dimensionado, tem uma operação conjunta e conseguimos fazer um sistema viário, né, um investimento público para a população de Belo Horizonte, para a população da região metropolitana, que recebesse tanto os passageiros aí de 34 municípios que compõem a região metropolitana, quanto aqueles municipais ao longo desse vetor. E Daniel, eu ia até falar para o pessoal aqui, quem quiser fazer pergunta pode fazer, que eu estou anotando aqui, depois eu faço a pergunta para o Daniel. Daniel, o projeto referência, para mim é uma referência, inclusive, da própria parceria, né, que se tem com o privado, né? A forma como vocês resolveram estabelecer o modelo de contratação e a forma de gerenciamento desse sistema. Em termos de Belo Horizonte, tem uma gestão tarifária, tem uma câmara de compensação, como é que funciona? Primeiro, né, em relação ao BRT, vocês fizeram uma licitação para a operação do BRT ou fizeram uma licitação para a operação de todo o sistema, BRT e alimentadoras? E esses que, no caso aí, né, os vencedores da licitação, existe uma espécie de controle central de gerenciamento disso, uma câmara? Como é que funciona a gestão do sistema? Bom, a licitação do transporte coletivo, ela foi feita no ano de 2008. Nós tivemos uma em 1998 e tivemos a segunda em 2008. Mas no quando ano foi de que o BRT foi inaugurado quando? Em março de 2014. Então, quer dizer que em março de 2014 já havia sido licitado esse sistema em 2008? Sim, sim. Ele havia licitado, mas no edital de licitação nós tivemos questionamentos a esse respeito dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal. Mas no edital já era previsto que aquele sistema convencional e aquele sistema tronco alimentado seria evoluído para um sistema de BRT. E a gente, inclusive, descreveu algumas das características possíveis de BRT. Então, os mesmos concessionários que operam desde 2008 são os concessionários que operam o sistema de BRT. Então, foi feita a licitação. À época da implantação do BRT, nós temos os contratos de concessão prevê revisões contratuais a cada 4 anos. Mas qual é o prazo do contrato? Que aqui em Belém aprovaram 6 anos. O contrato é de 20 anos. De BRT. Aí foi quanto? Ele foi licitado em 2008 e vai até 2028. Para cobrir esse investimento, porque tem um investimento público que foi feito, foi obtido os empréstimos do governo federal, mas tem muito investimento privado também. As empresas tiveram que se adaptar, principalmente em frota, uma frota toda nova, uma frota num padrão, num nível de conforto que não era o anterior. Estão perguntando aqui se tem ar-condicionado a frota. Sim, nós começamos em 2014, toda a frota do BRT com ar-condicionado. Então, foram 430 veículos
dentre os articulados e os padrões, alguns padrões e os articulados troncais, todos com ar-condicionado, suspensão a ar, transmissão automática, um padrão diferente da frota convencional. Isso o investimento do concessionário. O concessionário também ele é responsável pela operação das estações. Então, tanto as linhas de bloqueio, as catracas, quanto as portas automáticas, que aquilo tem um custo, um preço, são operados pelos concessionários. Então, são investimentos e custos operacionais deles. E com essa implantação, professor, em 2014, que é importante a gente falar, o cliente ou o usuário vários ganhos no sistema móvel, principalmente tempos de viagem, qualidade da viagem, conforto nas estações, informação ao usuário. Então, ele passa a pedir aquilo para o resto da cidade. Ele passa a ter aquela referência... Ele quer que tudo seja igual, né? Sim, sim. Então, em março agora de 2017, nessa nova gestão, o prefeito municipal já soltou um outro decreto que toda a frota de Belo Horizonte passaria a ter aquele padrão de veículo. Então, todo veículo que é renovado, inclusive mini-ônibus que operam em vilas e favelas, ele tem o ar-condicionado. Então, pronto, Belo Horizonte, os ônibus, transporte público é com ar-condicionado. Eu te falei da questão do tempo de contrato, porque isso foi muito debatido aqui. Infelizmente, não foram convencidos os vereadores de que 6 anos era uma coisa inviável para você fazer um investimento no sistema BRT de qualidade. Mas a gente espera reverter isso, né? Porque isso aí afugenta investimentos. No caso aí, os investimentos que foram feitos no sistema, a parte que eu me lembro que a prefeitura ficou com a parte de infraestrutura, entregava a infraestrutura dentro do sistema. Esses investimentos foram todos dentro daquele PAC da Copa, daquele programa da Copa, ou ainda teve mais investimentos de outras fontes? Aqui é o Arthur que está perguntando. Sim, você teve do PAC Copa. Mas nós tivemos. Mas como o município construiu todas as estações de transferência ao longo dos corredores, tanto as municipais quanto as metropolitanas. Então, foi feito uma parceria com o governo do Estado, que o governo do Estado transferiu 300 milhões de reais para fazer as desapropriações, porque as desapropriações não são cobertas pelos recursos, né, do empréstimo. Então, o governo do Estado arcou com 300 milhões das desapropriações e o município construiu as estações de transferência deles, né, que ele opera no sistema metropolitano, e eles operam. Só para o pessoal entender, professor Maísa, você já conhece, mas às vezes o pessoal não conhece, ao longo do corredor, você tem pares de módulos. Então, você sempre tem um par de módulo municipal, né, 2 módulos, 2 vagões daqueles de estações, e uma ou até 2 e 1 ou 2 operados pelo sistema metropolitano. Nesse caso aí, Daniel, se me permite interromper, nesse caso aí, aqui em Belém, quando a gente fez o projeto do BRT municipal, nessa perspectiva do BRT metropolitano, também a gente fez, ao longo do corredor metropolitano, trecho metropolitano, que era o Mirante Barroso, a gente fez também a questão dos pares, né? Foram planejadas estações em que esse conjunto de estações já se previa o trecho municipal, mas como não havia o financiamento para o metropolitano, se fez a infraestrutura, o piso, né? Então, você tem as estações municipais já construídas com o financiamento municipal e espaço também para fazer o metropolitano, sendo que já tem lá no início, na entrada da cidade, né, que é um trecho chamado Tavares Baixos, ali na Mirante Barroso, já tem previsão para o metropolitano e para o municipal. Então, a gente também fez essa previsão de casar, né, os módulos para que pudessem entrar o metropolitano e o municipal, sempre trabalhando com a questão também da possibilidade de fazer ultrapassagem, de poder, né, ter os 2 veículos estacionados. É só uma pergunta aqui, que você falou de investimento, para que as pessoas entendam que, porque tem ar-condicionado, porque é uma maravilha. Tudo bem,
mas tudo tem preço. Me diga uma coisa, hoje, como é que está a tarifa de Belo Horizonte? Como é que ela é feita? Aliás, as pessoas têm que entender que uma tarifa de sistema integrado, uma vez uma pessoa comentou comigo em Vitória, porque Vitória, Belém já eram acho que uns 2,50, Vitória 2,15, mas é 2,15 tarifa de integrada. Então, as pessoas precisam entender, hoje em Belo Horizonte, né, o sistema integrado, ele racionaliza o sistema, há possibilidade de você ter algumas situações de uma tarifa até mais baixa do que o sistema convencional. Mas aí, no caso de Belo Horizonte, como é que está a tarifa? Nós temos 3 tarifas unitárias, né? Tarifas básicas. Nós temos uma tarifa de R$1, que é a tarifa de vilas e favelas, os mini-ônibus, R$1. Lembrando que os ônibus de vilas e favelas também têm ar-condicionado. Também nós temos uma tarifa local de R$3,15, que são as linhas alimentadoras locais, as linhas circulares locais, R$3,15. Tá. E a tarifa predominante é R$4,50. Utilizações 2 linhas, ele paga 50% na segunda viagem. Tem um desconto. Quer dizer, a integração, se você precisar utilizar 2 ônibus, é isso aqui que o povo mais simples entende, 2 ônibus, tá? Você, no primeiro, você paga inteira e no segundo você vai pagar meia. Isso. No sistema tronco alimentado, que é as linhas alimentadoras, as linhas do MOV, por exemplo, você paga R$3,15 na alimentadora e depois, para pegar o MOV, você paga só o complemento para inteirar R$4,50. Que é a diferença aqui, né? Entre R$4,50 e R$3,15. Ok. Então, você vai pagar o total R$4,50. Se você pegar uma terceira linha, você tem um desconto de 50% nela. É uma política eletrônica, né? Com base na Sim, tem um cartão, você tem um cartão. Esse cartão, você compra como? Você paga como? O cartão tem vários canais de venda, mas o principal deles, que a gente chama da carga a bordo. Então, a pessoa pode fazer o pedido automático dentro do ônibus. Ela pode pagar, inclusive, com o cartão de crédito, o cartão de débito no aplicativo, e na hora que ela vai usar no ônibus, ela já está carregada. Isso vale. Esse aplicativo no celular, Daniel, está no celular. Você tem um aplicativo do MOV no celular. Esse aplicativo, ele tem os itinerários, você pode pagar, tem uma série de informações. Sim, além de itinerários, quadros de horários, ele tem a previsibilidade também dos horários que os ônibus param nos pontos, né? É um aplicativo de previsibilidade, um aplicativo de informação e um aplicativo, tudo integrado no mesmo aplicativo, e um aplicativo de aquisição de créditos do sistema de transporte de Belo Horizonte, não somente do MOV, né? De todo o sistema de transporte. Os créditos, claro, são mesmos, pode usar qualquer um das linhas. Mas então, professora, você perguntou do valor da tarifa. Então, a gente tem essa combinação de valores, e se eu pegar a receita do sistema e dividir pelo número de passageiros transportados, a nossa tarifa está em R$3,19. Então, média, né? 3,19. A gente fala assim, a tarifa é R$4,50, mas, em média, cada pessoa paga para fazer seus deslocamentos num sentido. Quantidade de gratuidades. E as gratuidades, como é que estão aí? Tem estudante? Tem... Não. Tem não, né? Os estudantes aqui, é uma política específica, né? Uma lei municipal, são estudantes carentes. Então, ele já tem que estar vinculado a uma política pública, de uma política social, e ele recebe 50% dos créditos. Não então, é qualquer estudante, não basta ter a carteira de estudante já tem gratuidade, não. Tem que estar caracterizado como um estudante em vulnerabilidade social, coisas desse tipo. Sim. Tem um decreto municipal que tem as características para ter esse direito. E ele só recebe os 50% dele, que ele tem direito, se ele carregar os outros 50%. Então, se ele tem direito ele gasta R$200 por mês, ele vai receber 100. Só que ele só vai receber os 100 na hora que ele carregar 100. Só que ele pode carregar R$20, ele vai receber 20. Ele carrega 50, ele recebe 50. Então, ele sempre recebe o valor que ele carregou, limitado, claro, ao valor total.
Aqui na nossa região é o seguinte, essa situação é bem polêmica. Aqui todo estudante, foi estudante, você tem a legislação dá o direito à meia passagem. Vocês têm também os idosos, né? Você tem a parte de idosos também, né? Esse as gratuidades totais aqui, incluindo estudante, idoso, o próprio rodoviário, os deficientes físicos e mentais, as categorias de deficientes, pessoas com deficiência, né? Totalizam 12%. Então, é um percentual relativamente baixo quando a gente avalia o panorama geral do Brasil, né? Que às vezes só de estudante costuma ser 12%, 15% do total. Mas que todos eles têm o seu cartão eletrônico. E todo cartão tem um controle biométrico. Então, para ele usar o equipamento que está dentro do ônibus ou o equipamento que está na estação, verifica se realmente é ele, né? Tem uma leitura biométrica, faz um traçado, ele não é impedido de utilização na hora, caso não seja a pessoa, né, que tem o direito, claro. Mas a gente recebe os relatórios, a gente acessa os relatórios, né, tudo acessado diretamente pela BH Trans, e a gente encaminha para os órgãos. Então, se é da Justiça Federal, a gente encaminha para a Justiça Federal, se é dos Correios, se é das políticas sociais do município, a gente encaminha para a Secretaria de Políticas Sociais, e o cartão é bloqueado. Então, o controle gratuito é bem assim, tem esse controle exatamente para garantir que quem tem o direito é quem tem o direito. Tá certo. Agora, vamos andar um pouquinho, porque está correndo aqui ao nosso tempo. Daniel, todo o sistema BRT aqui em Belém, ele tem passado por um processo de implantação. É um processo que relativamente tem tido muitas dificuldades, conflitos, muito lento, né? A gente consertar um negócio que você começa mal, aí depois começa a arrumar e vai arrumando e vai alinhando. Em 2016 a gente teve vamos dizer assim, uma pré-inauguração. O sistema ainda não foi licitado, mas o edital já está executado, está em análise. Existe sempre aquela situação de que a população quer logo ver o sistema funcionar. Me diz uma coisa, aí em Belo Horizonte, você pode dizer, ao longo de toda essa história que você viveu do móvel, a partir de quanto tempo, desde assim, inaugurou em 2014, quanto tempo você diz assim, olha, nós conseguimos já vamos dizer assim, nós já estamos andando em velocidade de cruzeiro, né? Claro que no sistema de BRT você está sempre investindo, você sempre precisa estar melhorando, enfim, ampliando e aperfeiçoando determinados controles e ações operacionais. Mas vamos dizer o seguinte, quando é que você pode dizer, depois que o BRT, vamos dizer assim, foi inaugurado, que o nosso aqui tem um marco em junho de 2016, quando é que você diz assim, a coisa já entrou em velocidade de cruzeiro, quanto tempo foi isso e quais foram as principais dificuldades? Nós começamos a primeira linha, a inauguração. Primeira linha, foram 3 linhas somente numa estação, no dia 8 de março de 2014. No dia 20 de agosto de 2014, cerca de 30 dias depois da Copa do Mundo, nós inauguramos a última estação de integração, que ela era depois, né, olhando na parte espacial, depois do estádio. Então, não atrapalhava a movimentação do estádio. Então, nós já utilizamos o sistema MOVE todo na Copa do Mundo, aquele sistema programado, principalmente da região centro-sul, para o lado norte da cidade, onde estava instalado. Só que é igual você colocou. Todo dia, professor, todo dia a gente tem um pequeno ajuste para fazer. Então, é uma linha que a gente programou ela, por exemplo, com 15 veículos articulados, hoje ela opera com 25 veículos articulados. Por quê? Ela teve uma atração. Você pode até induzir, criar alguns mecanismos, mas quem faz a escolha da viagem é o usuário. Ele faz a opção que melhora. Então, você tem que começar a fazer esses ajustes operacionais ou estruturais ao longo do coisa.
Mas a implantação, nós chegamos em setembro de 2014, 7 meses depois, já com 400 mil passageiros sendo transportados todos os dias. Mas isso por quê? Aquela região já era adensada, já tinha um movimento de utilização, não foi a exemplo de Bogotá, de várias cidades da Colômbia, que construíram, disponibilizou aquela estrutura toda, mas antes daquela estrutura já tinha uma outra, mais arcaica, né, com operação à direita, um ônibus pequeno, aquela coisa toda, já tinha uma estrutura. Então, a demanda, e aí a pergunta depois, a demanda em 6 meses, ela cresceu naquele subsistema, né, no subsistema móvel ali, ela cresceu 6% no total. Então, a gente teve, num período que já estava começando a cair um pouco o passageiro no Brasil inteiro, a gente teve um crescimento na quantidade de passageiros. Só que as políticas implantadas, políticas inclusivas, todas, né, de integração livre nas estações, dessa tarifa regional, que é 30% menor do que a tarifa. Então, todas as pessoas que ficavam nas regiões, nos bairros, elas deixaram de pagar R$ 4,50, valor atual, né, e passaram a pagar R$ 3,15. E tinha pessoas que pagavam R$ 4,50 e meio, né, porque ela fazia 2 linhas, às vezes, na mesma região. E agora, toda uma bacia do sistema móvel, se você pegar 2 linhas alimentadoras, mesmo que você integre na rua com cartão, você só paga R$ 3,15. Então, a tarifa regional é R$ 3,15, mesmo que você precise pegar mais de uma linha. Isso incluiu, atraiu, desenvolveu novas centralidades nos bairros, né, para deixar essa região central tão carregada. Isso é importante, era parte do planejado. A gente conseguiu crescer emprego, vários centrais de atendimento foram deslocadas para alguns bairros, porque você contrata pessoas ali com custo de transporte 30% menor. É significativo isso para quem ganha salário mínimo. Não, olha, aí eu vou em época política, né? Quando o BRT vai ficar pronto? E às vezes eu digo para eles o seguinte, olha, um sistema como esse, ele acompanha a cidade. Então, na verdade, ele nunca está pronto. Ele existe em fases. Você tem fases para determinado momento da cidade que você diz, para aquela fase, eu já consegui avançar. Uma coisa que vocês têm aí, que nós não tivemos aqui, e que a gente está colocando essa live para falar as coisas realmente tecnicamente como são, é que, enquanto aí vocês partiram de um sistema, você disse muito bem, nós já tínhamos uma base, nós já tínhamos uma demanda já ali, né? Já estava por ali, já consolidada a demanda, né? Uma demanda que já exigia. Nós tínhamos já uma infraestrutura mesmo que arcaica de sistema, de corredor principal. Belém não tem isso, Daniel. Belém ainda vive a década de 70, a década de 60, dos ônibus, né? Então, Belém veio entender e receber sistema integrado essa década. Aí o que acontece? Você vai com o sistema integrado para cima de um local que você ainda vai ter que capturar a demanda, porque essa demanda ela está pulverizada no meio de um monte de linha, de uma frota imensa de ônibus, né? Então tu vais ter que ainda capturar essa demanda para, inclusive, perceber a importância da integração, né? Não tem, era uma demanda que até então, da década de 2019, a gente ainda tem aquelas linhas todas. Olha, em 2013, quando eu entrei na CEMOB, eram 268 linhas de ônibus. Isso é um absurdo. 40 empresas, empresa de um ônibus só. Uma coisa horrorosa. O que acontece? Você tem todos esses ônibus andando para o centro, sem corredores, sem faixa exclusiva, sem preferencial. Era carreiras de 3 filas de ônibus na lateral. Enfim, tu pegas, então, uma cidade que está ainda na fase do ônibus convencional
E tu trazes isso para dentro de um sistema integrado, quer dizer, é como se você pegasse uma criança que não engatinhou. Ela estava no chão e, de repente, você diz assim, levanta e sai andando. Porque, na verdade, o sistema, ele, pelo que eu entendo a questão de Belo Horizonte, me corrija se eu estiver errada, ele teve uma gradação, quer dizer, uma evolução gradual para chegar a um sistema integrado. Ou seja, vocês já foram preparando, eu me lembro daquele corredor que estava lá na UFMG, que era aquele corredor grande de ônibus, né? Que já tinha o corredor de ônibus, as faixas exclusivas. Vocês viveram esses momentos. A gente não viveu isso. A gente teve algumas tentativas de implantação, mas foram muito mal feitas. Não conseguiu evoluir a coisa, apesar da intenção ter sido boa, mas não vingou, né? E aí, de repente, tu pegas o sistema convencional e a cabeça do usuário ainda é acomodado naquele sistema convencional em que ele pega o ônibus lá em frente à casa dele e vai até o centro da cidade e volta, né? Ele não tem a cultura da integração, de parar em algum lugar para pegar o terminal. Ele não sabe, às vezes, eu não estou dizendo todo mundo, mas não sabe usar o cartão de integração. Nós estamos tendo problemas também nesse sentido. Então, é todo um processo. Infraestrutura não existia de corredores, ainda eram as vias normais e o tráfego misto. Então, sempre eu digo que a gente não pode comparar simplesmente uma cidade com a outra. Cada uma tem a sua história, o seu processo de evolução em todas as suas áreas, saúde, educação, transporte, por aí vai. E depende de onde tu parte para uma integração. Qual é a base que você tem? Nós temos uma base de pré-história ainda, né? De base mesmo, de convencional. Vocês já tiveram uma base, como você mesmo disse, já encontramos uma demanda, já encontramos uma infraestrutura que a gente pegou, fez uma adaptação, fez um upgrade, né? Tirou aquilo que realmente não funcionava e veio com uma nova concepção de sistema. Mas o usuário, ele já tinha aquela educação, aquela formação de que eu pego um ônibus, depois eu pego outro ônibus. Eu vou em tal lugar, eu desço numa estação e depois no terminal, depois eu pego outro. Aqui a gente ainda não tinha esse hábito. Só tinha um terminal aqui que funcionou e funciona aí, que é o terminal da UFPA. Mas mesmo assim na UFPA, a universidade que você conheceu, de uma região da cidade para outra região da cidade. Enfim, deixa eu colocar aqui que eu estou dando no cenário, porque tem gente entrando. Então, assim, por isso que eu digo que a gente não pode fazer simplesmente uma comparação direta. A gente tem que compreender como é que as coisas aconteceram. E por isso mesmo que eu estava te perguntando. Você como diretor de transporte público, você pode dizer assim, o MOVE, do ponto de vista do sistema BRT de Belo Horizonte, me dá assim os três principais desafios e até superação de vocês para que a coisa deslanchasse. Você já me disse uma situação que foi a integração metropolitana, que é um desafio que vocês estão prontos a vencer. Mas, em si, no município, na implantação, o que vocês têm assim como três principais coisas que vocês tiveram que enfrentar para superar, envolvendo demanda, operação e tudo mais? Se eu tivesse que falar professor Maísa, é o engajamento do município, principalmente do prefeito. À época, na gestão anterior, né, na primeira gestão anterior, porque o prefeito anterior ficou 8 anos, né? Uhum. Então, ele abraçou o sistema de transporte e acreditou naquilo. Então, isso é fundamental, porque a BH Trans teve o apoio. A BH Trans já tem uma história de quase 30 anos, né, de várias gestões, mas o prefeito abraçou o projeto. Então, não teve descontinuidade nem durante a gestão dele, nem durante essa gestão agora. Pelo contrário, nós estamos agora caminhando para um terceiro corredor de BRT, com o empréstimo do Banco Mundial para fazer um terceiro corredor na Avenida Amazonas, que é outra avenida. E a equipe ela é a mesma durante todos esses anos? Ela se manteve incólume até as desventuras políticas, as interferências? Felicidade, às vezes, de dar essa continuidade. Então, são pessoas empregados públicos. Eu mesmo já fiz o concurso há 20 anos atrás, fui para ficar 2 anos e estou lá até hoje. O presidente também é um empregado
da empresa, mas isso mesmo se não fosse, né? O presidente anterior não era. E ele conduziu a implantação do MOVE com muita sabedoria e conseguimos chegar. Então, esse engajamento das diversas áreas, porque não é só um projeto de mobilidade, é um projeto da cidade. Nós retiramos da área hospitalar, e aí entra a questão de saúde, 30% dos ônibus que circulavam pela área hospitalar, nós reduzimos o número de ônibus sem reduzir o número de oferta de vagas disponíveis no transporte coletivo. Então, conseguiu uma melhoria, nós recebemos elogios, né, no caso do setor de saúde. Então, o setor de saúde, o planejamento urbano, a política social teve esse engajamento. Então, é preciso o município sentar, no caso, quando tiver o governo do estado também. A gente fez vários eventos, várias oficinas, né, conjuntas envolvendo o empresário metropolitano, o empresário municipal, o gestor metropolitano e o gestor municipal. E temos até hoje, seis anos depois, nós temos o mesmo comitê, claro, com algumas pessoas diferentes, mas o mesmo comitê de acompanhamento, não a questão mesmo do atendimento. Sim. Então, a gente tem esse comitê mantido e reuniões mensais para fazer essa avaliação, mesmo que não tenha assunto para tratar, que às vezes está tudo em paz, mas a gente sente. Então, essa parte da organização muito bom, né? das pessoas é muito bom, não tem dúvida. Essa sensibilidade política, você está colocando uma coisa muito importante, porque a gente vem agora com as eleições municipais, né, e com renovação, com volta, que é muito importante que o gestor do município ele tenha essa sensibilidade e entenda que a mobilidade urbana ela é fundamental para que o município possa trazer qualidade de vida para as pessoas, ele compreenda a dimensão e a importância que um sistema como esse, que é o sistema BRT, que é o nosso sistema aqui, a importância que ele tem para o desenvolvimento da cidade, né? Sim. Um ponto também, professora Maísa, que você colocou, abordou e vai ser até assunto, às vezes, de um próximo encontro, sim, é essa resistência que o passageiro tem de fazer a baldeação, a integração, né? Ele gosta de pegar o ônibus lá na porta da casa dele, ou na esquina, e ir até o centro. São pessoas humildes, a grande parte delas, que precisam, outros não. Então, ela tem essa dificuldade, às vezes, de descer, embarcar a utilização do cartão, escada rolante, isso tudo. Então, nós procuramos desenvolver um projeto, que foi o início da conversa aqui, um projeto que valoriza o usuário. Então, são estações bonitas, são estações que a gente prima pela limpeza, tem essa questão toda da tarifa ser mais baixa no local, então toda linha que passou a ser integrada, se ele andar só na perna, só na parte alimentadora, ele vai pagar menos, depois ele paga o complemento na troncal. Tem então, a sensibilidade social, né? Inclusiva, né? Porque inclui o passageiro dentro da capacidade que ele tem também de pagamento, porque está mais compatível com a renda dele, né? Aqui em Belém, a tarifa é única, Daniel. Quem mora lá bem longe da cidade, uma linha de 60 quilômetros, o passageiro paga a mesma coisa, mas aí que um passageiro aqui dentro, mas olha a disparidade de nível de renda de quem mora na periferia para quem mora no centro, né? Então, não há essa diferenciação, tá? Esse cuidado, até por justiça social muito grande, porque aí quem mora longe, quem mora muito distante do centro ia pagar muito mais, mas a tarifa integrada, o sistema integrado, ele possibilita esse benefício social, em que você pode trazer mais equidade, mais justiça social na capacidade, do ponto de vista do financiamento, né, de quem tem menos poder aquisitivo, ter condições também de andar num sistema de alta qualidade, porque ele proporciona isso na medida em que ele transporta muito mais passageiros, ele é mais produtivo, né, do ponto de vista de transportes, e dá esse benefício também social para a sociedade como um todo, né? Porque aí todo mundo pode utilizar, é um sistema que fica bastante democrático, né? Sim. Então, nós temos essa questão política, temos esse cuidado de trazer um sistema que o cidadão, que o usuário, enxergue que ele está sendo bem tratado, ou seja, ele não está sendo julgado, não está sendo obrigado a fazer um transbordo, uma baldeação, num ambiente aberto, num ambiente inseguro. E
O terceiro ponto também é o cuidado com as informações. Todas as estações, a gente instalou painéis eletrônicos que informam para ele os horários dos ônibus. Então, ele tem aquela previsão, né, do que ele vai fazer. E, por fim, nesse aspecto aí dos incentivos, né, que trouxeram ele, é o próprio resultado do projeto. Nós criamos linhas diretas, lá da ponta, linhas troncais com ônibus articulado diretas, com redução de 55% no tempo de viagem. Então, as pessoas que querem sair lá da região da estação e ir ao centro, por exemplo, ele vai em menos da metade do tempo que ele gastava antes. 10% dos usuários do sistema MOVE vieram do automóvel. A gente faz as pesquisas anuais, né? O que você utilizava de transporte no ano anterior? Como que você se deslocava? 10% veio do automóvel. Ou seja, né? Ainda trouxe o usuário, que geralmente é um usuário mais exigente. Daniel, a gente está com menos de 10 minutos. Eu queria também dizer que tem muita gente assistindo a gente. Olha, esse papo não poderia ficar só entre nós dois. Teria que ter esse povo todo aí, porque a gente acaba socializando informações importantes. Nós que estamos aqui na região amazônica, na região norte, a maioria dessas pessoas são aqui de Belém do Pará, um ambiente, de um outro universo, de uma outra história, e é como eu te disse, santo de casa não faz milagre. Por isso que eu deixo você falar bastante, porque o pessoal estava curioso de saber como é que funciona Belo Horizonte. A gente tem menos de 10 minutos, eu queria dividir duas perguntinhas para a gente ir fechando. A primeira, como é que está o sistema nessa pandemia, que o Arthur Abreu me perguntou, eu anotei aqui, mas eu deixei para o finalzinho, mas assim, de maneira bem resumida, porque eu sei que está bem complicado e tal, mas faz aí de maneira resumida como é que vocês estão lidando com essa situação de pandemia. Nós tivemos nos primeiros dias da pandemia, logo dia 20 de março, uma redução de 70% na demanda do transporte coletivo. Todas as atividades, exceto as essenciais, foram fechadas, né? Exceto supermercado e a parte de saúde. Então, tivemos uma redução imediata de 70%. Já tivemos um crescimento, hoje a gente está quase 40 e poucos % da demanda transportada, então a gente ainda está com uma redução muito significativa, tem setores e coisas, mas hoje, especificamente, o prefeito suspendeu algumas atividades econômicas, o nível de infectados aumentou, então ele, sabiamente, na nossa avaliação, a partir de segunda-feira, algumas atividades voltam a ficar fechadas para ir controlando essa questão do vírus. Então, tivemos um impacto igual na maioria das cidades, mas definimos alguns regramentos para permitir e garantir, né, para essas pessoas que precisam continuar trabalhando. Antes de fazer a minha última pergunta, eu quero dizer que tem gente aqui de outros modos de transportes. Eu quero dizer para vocês, gente, que no dia 2 de julho, a gente vai ter... Gente, o que eu te falei, Daniel, é pouco tempo para tanta coisa, tanta pergunta, tanta coisa. O pessoal dos outros modos, tem gente aqui do transporte escolar, tem gente aqui do transporte complementar, que teriam outras perguntas para fazer. Eu já combinei com o Daniel que na semana que vem a gente vai desdobrar essa live de hoje de sistema integrado, saindo agora do troncal e indo falar de linhas alimentadoras ou de alimentação, não só das linhas alimentadoras, mas de alimentação do sistema, como trazer passageiro para dentro dele, como tirar o passageiro de dentro dele para levar os seus destinos. A gente vai falar também de transporte complementar. É a próxima live. E eu queria dizer ao Severiano, que está aí, que vai ter uma de transporte escolar. Severiano, ele é o presidente do sindicato aqui de Belém de transporte escolar. E eu já conversei com o Daniel para a gente falar sobre isso. E a turma da bike também, que está aqui, Belo Horizonte, tem um projeto de bike, um programa legal. Ou seja, a gente vai pegar o mês de julho, que eu acho que vai ser difícil tirar férias. Agora que a gente está começando a repor, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. E, Daniel, a minha última pergunta para ti, que eu tenho uma resposta, mas eu gostaria da tua, é o seguinte. Você é fã do BRT? Depois de ter passado por tudo isso, você acha que realmente, o que me pergunto aqui de Belém, você acha que para Belo Horizonte foi o sistema acertado? Foi o BRT? Porque até hoje me pergunta aqui se não seria Belo Horizonte. Realmente BRT? Foi BRT mesmo para acontecer? O metrô é um sonho. Se a gente, às vezes, estivesse programando e planejando o metrô, talvez a gente ainda estivesse no mesmo estágio. Então, não tinha saído de canto nenhum, né?
Isso. O BRT aconteceu. Hoje ele tem 20 pontos percentuais a mais de avaliação positiva do que o restante do sistema. Então, o pessoal reconhece o diferencial de se utilizar um sistema de BRT e usar o sistema convencional. O sistema convencional nosso tem ainda seus controles, né? Ônibus com ar-condicionado. Mesmo assim, a facilidade e a velocidade operacional, o usuário quer ficar o menor tempo possível no transporte coletivo. Ele quer fazer a sua viagem rápida. Esse é a principal demanda deles, né? O principal desejo deles é ficar o menor tempo possível para aproveitar o tempo em outros locais. E foi esse o principal desafio e uma grande conquista que agora fica para anos, né? Esse investimento todo na infraestrutura, ele está aí, a gente já está 6 anos operando, um investimento que vai ficar aí, espero eu, para várias gerações. Não inviabilizando, né, o pleito do metrô, as necessidades... Não, porque é uma evolução, né? Você já tem o BRT em faixa exclusiva, no dia que quiser implantar o metrô, é só ir tirando os ônibus e colocando a via permanente e vamos para o metrô. E ele tem a microacessibilidade, né? O sistema de BRT ele consegue também ter uma microacessibilidade maior do que o sistema ferroviário. Não se comparam, são complementares aí, né? Pois é. Eu digo que aqui em Belém também foi a mesma coisa, né? A gente já saiu de um convencional e nem gatinhou, já foi direto para um sistema integrado. O sistema está aí, houve investimento e Belém a efetuar as verdadeiras integrações, a gente precisa licitar o sistema precisa ter uma licitação, precisa ter operadores confiantes que podem investir, porque a licitação ela traz a estabilidade, a segurança financeira também de investimento, né? E uma estabilidade nas relações entre poder público e iniciativa privada, porque você tem contrato, você tem obrigações, você tem direitos, mas tem deveres. Então, assim, hoje, a perspectiva nossa aqui em Belém é que realmente a gestão e principalmente a que vem aí é que acredite no sistema e continue com o sistema BRT, porque também é o sistema mais barato para uma cidade que não tem um orçamento milionário, é o sistema que o nosso usuário poderá pagar com uma devida integração, que a gente não chegou nesse nível, a gente não tem ainda nem CCO de fato, né? Então, a gente precisa investir em várias áreas ainda de planos complementares do projeto BRT, mas nós temos um projeto. Ruim é quando não se tem projeto nenhum, como ficar esperando por um metrô, a gente não sai do convencional, como o Daniel colocou, né? Então, a gente também aqui acredita. Eu sou fã do sistema adequado para aquela situação. Então, assim, a gente aqui entende que esse é o sistema que precisa dar certo. E precisa que isso seja entendido e compreendido por quem direito de fato, que executa, né? Nós, técnicos, a gente já tem a missão de propor, né? E, Daniel, faz aí as tuas palavras finais, porque só falta um minuto. Sim. Eu agradeço. E importante falar, assim, eu acho que Belém também tem que buscar esse caminho, não é o BRT na cidade inteira, mas o BRT onde ele cabe, o sistema de faixa exclusiva aonde ele cabe, e principalmente contratos, licitações claras, transparentes, com regras objetivas, de forma que possa ter um controle social por parte da população, que isso é muito importante. A população saber que está. Obrigado. Não, Daniel, obrigada. Olha, eu vou ter o Daniel na semana que vem. Por favor, Daniel. Semana que vem a gente continua, tá? Obrigada, é isso mesmo que você está falando, fala a voz da experiência, uma pessoa que vive há 20 anos um sistema como o de Belo Horizonte, não é a Maísa que está falando, aquela história do santo, mas é uma grande amiga, uma pessoa muito capaz. Muito obrigada, Daniel, por estar dividindo essa experiência com a gente aqui. Você pode ter certeza que você está contribuindo também bastante aqui para a informação